vocês outra vez, tá? Certo. Então, era isso, tá, pessoal? Então, para atingir uma alta velocidade na decolagem, ele utiliza um motor elevado com cerca de uns 44 milhões. E nós estávamos falando da órbita lá, que a estação espacial era só para lançar naves, sondas espaciais dali, dela mesma. E ela que faz isso. Ela faz. Aí foi lançado recentemente, né, no ano passado, uma cápsula pela SpaceX, né? Que é a empresa SpaceX, né? Lançou a Tesla, né? Da Tesla, que lançou uma cápsula que se acoplou na estação espacial e ela fez o acoplamento como um teste, né? Foi um lançamento de uma cápsula como um teste para o que eles fizeram agora, para fazer o que eles fizeram agora, né? Que foi lançar uma sonda para orbitar, para pousar em Marte, né? Realmente pousar. Então essa sonda ela foi lançada e foi diretamente para Marte. A anterior ela tinha se acoplado na Estação Espacial Internacional para fazer testes futuros, né? Testes para futuros lançamentos, certo? Porque da estação espacial se lança para os planetas, né? As sondas saem dali e depois elas são enviadas, né? Para os planetas. Aí a gente teve, né, um lançamento desse que ocorreu no ano passado. Já coloquei o N, já tá gravando. Da sonda da SpaceX, da cápsula, aquilo foi uma cápsula, e agora a Mars Rover, né, com a sonda Perseverance, né, que lançou uma sonda para Marte, né? Ela foi pousar em Marte mesmo para coletar amostras da superfície e identificar se pode ter havido moléculas de água alguma vez, e os estudos estão indicando, e outras moléculas também, né? Como carboidratos, enfim, moléculas energéticas, né? Com alto teor de energia, certo? E isso já foi verificado que teve água em Marte, né? Por outros estudos também, né? Inclusive mostraram que tinha sim água em Marte, e ela poderia ter sido um indício de que teve vida lá, enfim, né? E já pode ter ocorrido vida. Se tem água, né? Se tem moléculas com alto teor de energia, também pode ter havido formas de vida, ainda que pequenas, surgido lá. Né? E nós estamos fazendo esses estudos, as sondas, em grande parte, são enviadas para lá para isso. Coletar amostras do solo, do subsolo, enfim, se ele teve já moléculas de proteínas no subsolo, moléculas de carboidratos, e outras, né, que podem ter se reunido e formado micro-organismos, outras formas de vida, né, ali. E a Mars Rover está fazendo isso atualmente, né? Então, mas tanto a Mars Rover como a cápsula que a Tesla lançou no ano passado, que se acoplou na Estação Espacial Internacional, como o satélite que o Brasil lançou também, o Amazônia 1, eles precisam de uma velocidade alta de lançamento. Eles têm que atingir uma alta velocidade, especialmente para entrar em órbita da Terra. Aí precisamos de um motor com uma potência como essa que a Mayara trouxe para nós aqui, né? Que ela fez uma pesquisa e trouxe para nós. Então, assim, quando nós falarmos de aceleração, pessoal, seria a capacidade de aumentar a velocidade. Quanto mais alta a aceleração, maior é a velocidade que ele irá adquirir.
Se ele está acelerando a uma alta taxa, ele vai adquirir uma alta velocidade, certo? Então, nós temos, por exemplo, um caso que você está dentro do carro, você pisa no acelerador, certo? Vai começar a andar com o carro e o carro começa a andar, então. E você está do lado do motorista ali, né? No banco do lado do passageiro, com um cronômetro. E com esse cronômetro, você liga ele e começa a cronometrar quanto tempo o carro leva para percorrer uma determinada distância, tá? Vocês lembram que quando a gente estudou velocidade, a gente falou que é você olhar no velocímetro e saber transformar a velocidade que você leu, né, em metros por segundo e depois dividir tinha uma continha, né, que era assim, tempo é igual a distância dividido por v, velocidade. Aí você dividia a distância pela velocidade que você tinha transformado, certo? Você tinha lido no velocímetro, e você podia calcular o tempo que o carro demoraria, né, para, por exemplo, parar o carro, se fosse numa freada, certo? Quanto tempo ele ia ter para parar? Vocês lembram mais ou menos disso? Hoje, como é a aceleração, é parecido, porque quando você pisa no freio, se você souber a aceleração do carro, que bom. Isso mesmo, né? Se você pisar no freio, se você souber a aceleração do carro, você saberá. Sim, também estava no exercício que eu enviei no Classroom, exatamente. Estava no exercício, né? É verdade, é isso mesmo. E você saberá, se você souber a aceleração, você sabe quanto tempo o carro vai demorar para parar. E também uma outra coisa que você pode fazer é estimar quanto de distância que ele vai percorrer até ele parar totalmente, certo? Quanto de distância ele vai percorrer até parar totalmente. Essa continha, turma, você pode fazer tanto com aquela exercício sobre velocidade, né? Como você também pode fazer aqui com aceleração, tá? A gente vai ver alguns gráficos, tá bom? A gente vai olhar para o gráfico desses dois casos e ver as semelhanças que eles têm, né? E saber, assim, que pelo gráfico você pode estimar quanto de distância ele vai percorrer até ele parar totalmente, certo? Beleza? Esse exercício é do São Paulo Faz Escola. Só que não só do seu caderno. É que eu postei no Classroom a partir do caderno de vocês, né? Caderno do aluno, tá? Mas eu não coloquei, eu adaptei ele. Então eu peguei um pouco de outros livros também, certo? Que eu tinha para colocar alguns outros exercícios ali. Sim, movimento retilíneo, com velocidade constante, mas agora nós iremos falar um pouquinho sobre aceleração, certo? Sobre os movimentos que são acelerados, a velocidade deles sobe. Igual, por exemplo, então, quando você está no carro, você está com o cronômetro do banco do lado do passageiro e o motorista começa a acelerar. Vamos dizer, né, que isso pudesse acontecer, tá? Que você tem uma pessoa para fazer um teste com você de velocidade. Aí, de repente, você olha no velocímetro e começa a reparar, a notar as velocidades que estão ali. Só uma coisa, né? Um lembrete. A velocidade do velocímetro está em quilômetros por hora. E nós temos que transformar ela para metros por segundo, certo, turma? Para metros por segundo, tá?
Porque para ficar igual às unidades, se você mede uma distância do carro que está à sua frente em metros, ou seja, se a distância está em metros, certo? A velocidade ela tem que estar em metros por segundo, tá? Isso é uma transformação que nós precisamos fazer e nos acostumar a fazer também, principalmente quando vocês forem dirigir, né? Quando vocês estiverem dirigindo, se acostumar a fazer essa conta, de transformar, tá? A velocidade. E aí você começa a olhar para o velocímetro. Você vê que quando passar 1 segundo, o carro ele está a 5 metros por segundo, certo? Isso é igual a velocidade. Essa aqui. Dividido, por exemplo, dividido por 3,6, né? Aí, com a velocidade que você olhar no velocímetro, divide ela por 3,6. 3,6 vai dar a velocidade em metros por segundo já, transformada em metros por segundo. A velocidade já vai estar transformada. Não, o 3,6 é porque esse valor é porque é quilômetros dividido por hora, certo? Mas é 0,001 metro, aliás, quilômetro, né? Isso que é uma dedução, né? Uma demonstração. Mas você pega assim, 1 quilômetro é 1000 metros, certo? Então, como a velocidade está em quilômetros por hora, para transformar para metros por segundo, você coloca esse metro, esse 1 metro, transformado para quilômetro. 1 metro, se você escrever 1 metro em termos de quilômetro, é 0,001 quilômetro. Só que você tem que colocar esse termo no divisor, ou seja, embaixo, porque aí as unidades se cancelam, certo? E cancelam-se os quilômetros. E a hora é a mesma coisa. 1 hora tem 3.600 segundos, tá? Vocês podem pesquisar no Google também, depois da aula, e 1 hora tem 3.600 segundos. Se você for escrever um segundo em termos de hora, fica 1 dividido por 3.600 horas, certo? 1 dividido por 3.600 horas. E esse termo, você faz o quê? Você também, você coloca ele na conta de transformação, mas coloca ele em cima. Então fica assim, 1 dividido por 3.600 horas dividido por 0,001 quilômetros. Aí, quando você resolver essa conta, vai dar 1 dividido por 3,6, que equivale a dividir a velocidade por 3,6, certo? Tá bom? Mas a gente pode ter essa dedução numa próxima aula, tá, turma? Ou na escola mesmo, né? Eu tenho feito um pouco dessas deduções na escola quando eu vou lá. Quem tiver essa dedução no caderno pode enviar para os colegas. Sim. Na verdade, seria essa conta mesmo. Mas o que a Mayara falou está certo. Você tem que dividir quilômetro por hora. O começo da conta é assim, né? Dividir quilômetros por horas. Só que ao contrário, tá? Ao invés de ser 1 quilômetro por 1000 metros, você escreve 1 metro em termos de 1 quilômetro, que dá 0,001 quilômetro. E ao invés de escrever 1 hora igual a 3.600 segundos, você escreve 1 segundo em termos de 1 hora, que é igual a dividido por 3.600
horas, tá? Eu vou voltar nisso com vocês mais para frente, mas para transformar para metros por segundo, divide por 3,6. Sim, na escola eu tenho feito eu estou fazendo essa demonstração, né? E se alguém aqui da live tiver ido na escola e copiado, eu vou pedir para enviar para os colegas. Se alguém não fez isso aqui, eu passo na escola na sexta, né? E aí eu peço para alguém filmar e postar no. Não, não tem problema não. E postar no grupo depois, tá? Mas vocês vão ficar sabendo dessa conta, por que é 3,6, certo? Vão ficar sabendo, sim. Então, pessoal, fazendo a conta, a gente transformava a velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo e achava o tempo que o carro ia demorar para frear totalmente, né? Ou seja, que a velocidade dele iria a zero. Da mesma forma, em aceleração, você pode calcular esse tempo que o carro vai demorar para parar e a distância que ele terá percorrido até ele parar. Então, você tem mais uma utilização da conta, que é, além de achar o tempo, achar a distância que ele vai percorrer até ele parar. Referente à velocidade retilínea no último exercício. É a mesma? Pode ser, Mayara. Depois, envia, por favor, no WhatsApp, se for isso mesmo, você reposta no próprio grupo e eu envio para os outros e eu coloco no chat também, tá? Eu venho aqui e coloco no chat depois, é que eu não sei. Não. Ah, não, essa era outra. Esse é o do obrigado, tá? Esse foi o do exercício da última aula. Entendi sim. Esse exercício é para calcular a velocidade da pessoa numa corrida, né? Aí você faz a, calculava a velocidade por essa fórmula aqui, né? Distância dividido pelo tempo, certo? Aí era esse o exercício. Eu postei no Classroom essa atividade também, tá, turma? Essa atividade eu postei no Classroom também, já está no Classroom, tá? Para quem precisar, não fez ela ainda. Exatamente, isso. Velocidade é igual a distância dividido por tempo, tá? Então, nós iremos fazer dois gráficos, né? Comparar dois gráficos. Um é o gráfico quando a velocidade é constante, outro é o gráfico quando a velocidade está aumentando. Aí vocês vão ter que voltar nesse exemplo do carro, tá? Você está de passageiro no banco do lado, pega um cronômetro, a pessoa no primeiro segundo, você nota que ela está a 20 quilômetros por hora, né? O leitor do velocímetro indica. Dividindo por 3,6 dá mais ou menos 5 metros por segundo, tá? Então, que distância esse carro terá andado em um segundo? Nesse segundo, ele começa com uma velocidade de 5 metros por segundo. Começa não, né? Depois desse um segundo, ele atinge a velocidade de 5 metros por segundo. Quanto de distância ele terá percorrido, então, depois de um quanto de distância ele terá percorrido? Vamos ver aqui. Velocidade é para calcular a velocidade? Não, na verdade, não. Por exemplo, em um segundo a velocidade do carro era 5 metros por segundo. Então, a distância que ele terá andado é 5 metros, certo? Então, um segundo, se ele
ficou em 5 metros por segundo, ele andou 5 metros, né? 5 metros num segundo dá 5, certo? Depois, em 2 segundos, vamos imaginar que ele estava a 10 metros por segundo agora, tá? 10 metros por segundo. Quanto de distância vocês acham que ele andou? Ele andou desses 2 segundos, né? Nesse instante aqui. Se ele foi para 10 metros por segundo, ele foi para 10 metros por segundo. Isso, boa, Gabriel, muito bem. Ó, turma, ele chegou a 15, né? Por quê? Por quê? Algumas pessoas estão falando 20, certo? Mas por que ele chegou a 15, né? Porque no segundo 1 ele fez 5 metros, certo? No segundo 2 ele fez 10 metros. Por que no segundo 2 ele fez 10 metros? Porque a velocidade dele estava em 10 metros por segundo, certo? 10 metros por segundo ele percorreu 10 metros. Então ele foi a 15 metros, né? Ele andou 15 metros no final dos 2 segundos. Por exemplo, um segundo você está no banco do lado, um segundo ele estava com velocidade de 5 metros por segundo. 5 metros. Então, quer dizer, ele percorreu 5 metros, né? 5 metros em um segundo, 5 metros. 2 segundos, não, isso é aceleração, é velocidade variável. É variável. Hoje é aceleração. Tudo bem? Aí, depois, 2 segundos, ele foi para 10 metros por segundo. Que quer dizer, ele percorreu nesse 2 segundos mais 10 metros, pela velocidade que ele estava, né? Pela velocidade, e juntando esses 10 metros com os 5 primeiros, deu 15. Deu 15 metros. E se for no segundo 3, turma, o que vai ocorrer? Se nós mantivermos o carro com essa aceleração, qual a velocidade que ele vai estar no segundo 3? Com que velocidade ele vai estar no segundo 3? Estou falando que Algumas pessoas. Peraí. Ó, então, Algumas pessoas. algumas pessoas estão falando em 15, quanto? Deixa eu ver, 3 segundos. Aí Aí ele teria. Qual que é a velocidade do carro? Se ele vai subindo de 5 em 5, certo? 5 em 5 metros, ele vai atingir no segundo 3. Quanto vocês Quanto vocês acham? metros por segundo, né? Certo? 15 metros por segundo.
15 metros por segundo. 15 metros por segundo, então, ele atingiu depois de 3 segundos. Aí ele percorreu qual distância nesses 15 metros por segundo, que é a velocidade que ele estava? No segundo 3, se ele percorreu 15 metros em 1 segundo, ele subiu mais 15 metros, ele andou mais 15 metros, né? Aí a distância que ele percorreu chegou a quanto? Bem, isso exatamente, Gabriel. Se ele já tinha andado 15 metros e agora ele andou mais 15 metros, no segundo 3 ele terá percorrido uma distância de 30 metros. Foi boa a opção da Juliana, mas 30 metros mesmo. Ele terá percorrido 30 metros, tá? Certo? Então dá 30 metros, né? Depois de 3 segundos, ele percorre mais 30 metros. Aí, quer dizer, mais 15 metros. Aí junta com os 15 primeiros dos 2 primeiros segundos, dá 30 metros. Então, só mais um caso. Se no segundo 4, se mantiver a velocidade subindo nessa ritmo, quanta velocidade o carro vai estar no segundo 4? Qual velocidade ele vai estar? Vamos ver, ó, 4 segundos. A velocidade ela vai para, se ela está subindo de 5 em 5 metros, né? Ela vai estar em 20 metros por segundo. E a distância que ele vai ter percorrido é mais 20 metros, certo? Nesse 4 segundos, ele anda mais 20 metros. Não, aí quase, chegou perto o Gabriel. No segundo 4, ele estava a 20 metros por segundo, ele andou mais 20 metros, junto com os 30, exatamente, Julia, ele vai a 50 metros de distância percorrida. 50 metros, porque junta com os 30 dos 3 primeiros segundos, né? Então, isso a gente chama aceleração. Quando ele está aumentando a velocidade, é o caso da Ferrari, né? Do motor da Ferrari, do Bugatti Veyron, dos aviões da FAB, de caça de looping, dos aviões a jato, na pista antes da decolagem, né? E durante o próprio voo também, do foguete. Então, a distância ela vai sendo percorrida conforme a velocidade aumenta. Ele vai alcançando uma distância mais alta. Certo? E a gente pode ver, turma, que se comparar com o movimento em linha reta, que a velocidade é constante, nós tínhamos um gráfico que era assim. Vocês vão reconhecer ele agora. Só um instantinho. Ó, esse gráfico aqui era do movimento velocidade constante, certo? Vocês podem ver ele aqui que nesse movimento a velocidade era constante, né? Então, assim, no segundo 1, a velocidade ela estava em 2,7 metros por segundo, né? A posição do V aqui na fórmula é onde está o 2,7. Então, a velocidade do móvel, do corpo aqui, estava, né, em 2,7 metros por segundo, certo?
essa velocidade, a gente vê que ela é constante. Ela não mudava, era somente essa velocidade do carro. Se nós fizéssemos, por exemplo, a segundo 0, segundo 1, segundo 2, 3, 4, e fizesse conta da posição, da distância que o carro percorreu, se ele ficou na velocidade constante, esse gráfico é uma linha reta, porque ele mostra que o aumento da distância por segundo é constante, era constante, não era? Então eu tô carregando uma página para mostrar para vocês aqui sobre isso. Então a gente vai comparar o gráfico de um movimento com velocidade constante e um com uma aceleração, que foi o caso que o Gabriel citou, que é quando a velocidade está subindo, né? Ela não fica igual, constante. Certo? Então, aqui, ó. Esse gráfico mostra que a velocidade é constante. Ó, segundo 0, a posição do carro é 2 metros. Né? Podemos ver pela tabela também isso, né? Segundo 1, a velocidade é 2 metros por segundo. Com essa velocidade, o carro ele chega a 4,7 metros, beleza? Mas se você subtrair, turma, 4,7 menos 2 dá 2,7, não é? 4,7 menos 2 é 2,7, ou seja, do segundo 1 para o segundo 2, ele andou 2,7 metros, tá? Ele andou 2,7 metros, tudo bem? Aí se a gente continuar fazendo a conta, no segundo 3, substituir o 3 ali na fórmula, aliás, no segundo 2, ó, vamos voltar aqui, ó. Ó, no segundo 0, quando ele começou, né, antes do carro sair, ele estava em 2 metros, certo? Passou o segundo, no segundo 1, ele chegou a 4,7 metros, certo? Porque ó, você tinha a velocidade do carro, era 2,7, 2,7 vezes 1, né? Passou 1 segundo, certo? 2,7 vezes 1, deu 4,7. Tudo bem? Mas se você subtrair 4,7 menos 2, ele vê que o carro vai ter andado 2,7 metros. Tudo bem? 2,7 metros. Então vamos colocar aqui, ó. Isso é com a velocidade constante. Vocês vão perceber que a distância que o carro vai percorrer por segundo é sempre igual. É sempre a mesma, né? Então, tirando o 0 até 1 segundo, que quando era 0 segundo ele já estava em 2 metros, mas depois de 1 segundo, ele andou 2,7 metros. Tá? Depois de 2 segundos, ele vai ter andado, quer dizer, ele vai ter chegado a qual posição, né? Vamos ver aqui, ó. Depois de 2 segundos, o carro vai ter chegado a 7,4 metros, certo? Todo mundo tá vendo isso aqui, ó? Porque pega a velocidade dele, que é 2,7, multiplica por 2. 2 segundos, né? 2,7 vezes 2 dá 7,4. Tudo bem? Mas se isso no final do segundo 2, se nós subtrairmos 7,4 menos 4,7, vai ter dado igual. Vai ter dado o quê?
é 2,7. Certo? 2,7 também, mesma coisa. Tudo bem? Aí depois a gente vai até o segundo 3. O carro está a 2,7 metros por segundo. Multiplicado por 3, né? Do segundo 3, dá 8,1. Tudo bem? Quer dizer, o carro é mais os 2 metros, né, de onde ele começou, o carro vai estar em 10,1 metro. Exatamente, Mayara, obrigado. Ele vai estar em 10,1 metro. Se subtrairmos 10,1 menos 7,4, também vai dar o quê? 2,7. Certo? Então, o mesmo é para o segundo 4 e o mesmo é para o segundo 5. Aí do lado você nota o gráfico de quando a velocidade é constante. Porque a distância entre 2 pontos do gráfico é sempre a mesma. Beleza? É sempre constante. A distância é sempre constante. Tá? E aqui tem uma forma de a gente achar qual é a distância que o carro chegou num determinado segundo. Olhar pelo gráfico. Se o segundo é 5, a gente vê que ele vai ter chegado até 15,5 metros. Certo? Veja pelo gráfico, até aproximadamente 15,5 metros. Mas se o movimento é acelerado, turma, aí que nós podemos citar uma diferença, tá? Se o movimento é acelerado, lembra do carro? Isso, exatamente. Não tem aceleração. Se é constante, a velocidade constante, a aceleração é 0. Na verdade, a aceleração é 0, né? Quando a gente entrar em segundo a lei de Newton, nós podemos estudar que quando a velocidade está constante, a aceleração é 0. Certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Quando está acelerado, lembra do carro? A distância, ela vai subindo. Ela não vai assim, constante, com a mesma distância entre 2 instantes, né? Entre 2 pontos do gráfico, né? Que vocês puderam ver na tela do chat, né, turma? Quando é acelerado, a velocidade ela começa a aumentar cada vez mais. Então, ela vai subindo aos poucos, subindo, e aumenta, né? Tá aumentando, tá crescente, tá subindo. Bem, igual um foguete quando ele foi lançado, né? Certo? Para atingir uma alta velocidade. Tudo bem? A luz, ela percorre na velocidade constante. A Terra, a rotação da Terra é uma velocidade constante. A taxa de compressão do motor, dos pistões de um motor de combustão, é constante. É uma velocidade constante. E tanto que assim o carro ele tem uma determinada taxa de compressão conforme o combustível utilizado também, né? Isso afeta a taxa de compressão. A luz, porque ela tem uma velocidade considerada velocidade máxima, né? Uma velocidade que é constante mesmo. Na verdade, é porque assim, a luz é formada por partículas chamadas fótons,
que não são partículas, são ondas, na verdade, são vibrações de ondas. E essas vibrações, na verdade, partículas sim, tá? Elas se movem a uma velocidade constante. Então, a luz, ela percorre uma determinada distância à mesma velocidade. Ela sempre vai estar com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. Tudo bem? Que tem um valor próximo ali de 300 milhões de metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo aproximadamente, né? Que a luz percorre, tá? Não, a aceleração é igual. O que é irregular, né? Podemos chamar assim, é a velocidade. É a velocidade. Então, a gente vai notar pelo gráfico, ó. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. No exemplo do carro utilizado por nós, no segundo 1, ele estava a 5 metros por segundo, percorreu uma distância de 5 metros. No segundo 2, ele estava a 10 metros por segundo. O que é irregular é a velocidade. E ele percorre mais, que ele chega até a 15 metros, né? Por causa que ele andou 10 metros mais 5 metros do segundo 1. No segundo 3, ele atinge uma velocidade de 15 metros por segundo. Isso faz ele andar mais 15 metros. Se juntar com os 15 metros dos 2 primeiros segundos, o carro terá chegado a 30 metros. 30 metros de distância percorrida em 3 segundos. O que muda é a velocidade. Constante é fixo, exatamente, Andrei. Isso, mas não é na mesma aceleração, é na mesma... não, sim, é isso mesmo, Mayara, é isso aí. É isso aí. Na mesma aceleração, certo? Aí fica assim, a aceleração é constante. Tá. Então, pessoal, a gente está vendo que no gráfico, esse gráfico de velocidade, nesse tipo de movimento que é acelerado, ele é assim, tá vendo? Ele vai ser dessa forma. É uma curva, né? É uma curva que nós chamamos de exponencial. Beleza? Porque ela está subindo. Se você notar, segundo 0, a velocidade foi 0. No segundo 1, a velocidade ela aumentou. No segundo 2, a velocidade aumentou mais. No segundo 3, aumentou mais. No 4, aumentou mais. Certo? Só que se você colocar isso num gráfico, o gráfico da velocidade vezes o tempo, né? Versus o tempo, nesse movimento acelerado, né? A gente percebe que é uma reta também. É uma reta, porque a aceleração é igual. Aí a velocidade ela vai subir do mesmo valor sempre. Lembra o exemplo do carro? Então, tipo, segundo 1, tá 5 metros por segundo. Segundo 2, 10 metros por segundo. Segundo 3, 15 metros por segundo. Segundo 4, 20 metros por segundo. Segundo 5, a velocidade subia, é constante. Então, se a gente for utilizar para um gráfico, colocar esses números no gráfico, vai ficar igual esse aqui, do movimento com a velocidade constante, quando a gente fazia esse gráfico da distância, sabe? Esse gráfico de distância, a velocidade era sempre igual.
E a distância entre dois instantes desse gráfico era sempre igual. Era a mesma, porque a velocidade era constante. Aí é a mesma coisa, se nós fizermos o gráfico da velocidade desse exemplo do carro, né? O gráfico seria parecido com esse. Ou seja, 0, 0 cruza com 0, porque o carro estava parado, né, em repouso. Aí dá 1 segundo, dá com 5 metros por segundo, o valor 5. 2 segundos dá com 10 metros por segundo. 3 segundos dá com 15. 4 dá com 20. E aí a distância entre dois pontos desses vai dar sempre a mesma. Mas isso é o gráfico da velocidade, tá bom? Turma, quando é da distância percorrida, aí ele fica esta curva achatada, chamada exponencial, essa aqui. Tá dando para vocês verem pela tela do chat? Porque o que acontece? No segundo 1, a velocidade estava em 5 metros. O carro andou 5 metros. 5 metros por segundo, ele andou 5 metros. No segundo 2, a velocidade foi a 10 metros por segundo. Ele andou mais 10 metros, né? Fez 15. No segundo 3, a velocidade foi a 15 metros por segundo. Ele percorreu mais 15 metros, foi a 30. Então, se a distância não aumenta igual a velocidade. A distância aumenta numa curva, certo? Cada instante ela sobe mais e mais. Essa forma de interpretar a aceleração é chamada de forma gráfica, turma. É igual ao gráfico que a gente leu da velocidade constante, tá? Que a distância subia sempre igual. Era sempre igual, mesma coisa, ela subia. Aqui no caso, quando é acelerado, a distância ela vai subir cada vez mais e mais. Passa um segundo, o carro andou 5 metros. Passa 2, ele andou 15. 3 andou 30. 4, 50. 5, 75. Né? Andou 6 segundos, 105 metros. E assim continuaria, tá? Aí, se a gente colocar no gráfico esses valores, vai ficar desse jeito, tá? Uma curva e ela está subindo. Se nós quisermos calcular a distância que o veículo percorreu só pelo gráfico, depois que a gente fez o gráfico, uma coisa que nós podemos fazer é pegar por exemplo, a área, né, embaixo do gráfico da velocidade. Então, por exemplo, tem um gráfico da velocidade com o passar do tempo. Tudo bem que a parte que está embaixo desse gráfico é a soma das distâncias que o carro percorreu por segundo. Exatamente, é versão numérica e equacional. Muito bem, Gabriel. É isso mesmo. É isso aí. A forma numérica é quando você está dentro do carro, calculando a distância que ele está chegando depois de um determinado segundo, né? A forma gráfica é quando a gente coloca essas distâncias num gráfico e compara com o tempo. Aí, conforme um determinado segundo, a gente identifica no gráfico que o carro atingiu uma certa distância. Aí, esse gráfico é o gráfico da distância vezes o tempo. Se a gente quiser estimar a distância que o carro percorre no gráfico, pelo gráfico, a gente pode usar o gráfico da velocidade vezes o tempo. Aquele que você coloca os valores da velocidade do carro no tempo. E por que isso, turma?
Lembra que a gente foi fazendo assim, ó? Passou um segundo, o carro estava a 5 metros por segundo. Você achou a distância que ele percorreu pela velocidade. No segundo 2, o carro foi para 10 metros por segundo. Aí você achou a distância que ele percorreu também pela velocidade. Então, no gráfico da velocidade vezes o tempo, se você ir lá no segundo 8, você vai poder saber que distância ele percorreu. E isso é só calcular a área, achar a área que fica embaixo do gráfico. A área que fica embaixo do gráfico é a distância que ele percorreu, não é? Tudo bem? Então, você pode achar a distância pela forma gráfica, né? Do gráfico da velocidade vezes o tempo. E você pode ir calculando pela forma equacional, né? Como o Gabriel falou. Você começa fazendo a forma numérica, né? Calculando a distância que o carro percorre depois de um determinado segundo. E você pode chegar numa forma de equação disso. Porque se você construir um gráfico, pessoal, da distância que o carro percorreu vezes o tempo, vamos colocar assim então, ó, distância vezes o tempo. Se você construir o gráfico da distância vezes o tempo, você pode achar uma equação para a distância em função do tempo. Por quê? Porque essa equação, esse gráfico é uma curva. E nós chamamos essa curva de parábola. Tá? É uma parábola. É uma curva, é uma parábola. Ela se parece um vaso. Então, ela está aumentando cada vez mais. A gente tem uma equação do segundo grau, quando nós estudamos em matemática, qual é o gráfico de uma equação do segundo grau? O gráfico é uma parábola, essa curva. E para achar a equação da parábola, a gente utiliza a equação geral da equação a forma geral da equação do segundo grau, que é essa aqui. Y é igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Vocês estudaram a equação do segundo grau no nono ano? Que o gráfico da equação é uma parábola? É uma parábola, né? Então, se nós... lembra que você construiu o gráfico desse movimento acelerado? O gráfico da distância vezes o tempo? Se você substituir 3 pontos do gráfico na equação e fizer algumas contas, você pode chegar à equação da distância percorrida em função do tempo. Então, é a equação da distância vezes o tempo. Você pode chegar à distância percorrida vezes o tempo. Então, fazendo essas contas, nós podemos chegar nessa expressão, turma, que é a equação da distância no movimento acelerado. Quando você tem uma aceleração, quando a velocidade está subindo a ritmos maiores, né? A velocidade com que a velocidade aumenta está subindo. Então, pelo gráfico, nós podemos achar essa equação. Tudo bem? Com essa equação do segundo grau, né, que veio da função do segundo grau, nós podemos utilizar essa equação para achar a distância que o carro vai ter percorrido num determinado instante, num determinado segundo.
Então, por exemplo, aqui na apostila, nós temos um exercício que eu vou enviar no Classroom para vocês também, né? Vocês estão vendo ele aí na tela? Ó. Utilizando as informações sobre o veículo, qual a distância que esse veículo percorre a cada segundo nos primeiros 10 segundos? Ele está falando desse veículo aqui em cima, né? Ele está a 0 km por hora e ele vai a 100 km por hora. Ele faz isso em 10 segundos. Nós sabemos, aí nós vamos ter que calcular a aceleração dele, né? Para substituir na equação da distância em função do tempo, né? Só que nós sabemos que quando a velocidade ela está em quilômetros por hora, nós temos que passar ela em metros por segundo. Tudo bem? Metros por segundo. Vocês lembram como faz isso? 100 quilômetros dividido por 3,6, né? 3,6. Vai dar aproximadamente... façam essa. Procurem fazer para ver o que vocês acharam, por favor. 100 km por hora dividido por 3,6 dá mais ou menos 27,7 metros por segundo. Certo? Então, com essa velocidade final, turma, nós vamos achar quanto foi a aceleração do carro. Então, nós vamos utilizar a equação da aceleração, ó. Qual que é ela? Velocidade final que o carro chegou no final do movimento dele menos a velocidade de saída, né? A velocidade inicial, dividido pelo tempo. Pelo tempo que ele demorou para chegar até aquela velocidade. Mas isso é uma média. Certo? Isso é uma média, né? O final, quando você faz final menos inicial e divide pelo total, pelo tempo, é uma média. Certo? Então, isso você está calculando a aceleração média. Tudo bem? Vamos calcular quanto que deu nesse caso aqui. Ó, velocidade final... foi 27,7, certo? Metros por segundo, menos velocidade inicial, que o carro estava no repouso, né? Ele começou em 0 km por hora, então a velocidade inicial dele era 0. Aí, fecha o parênteses, dividido por tempo. Quanto tempo ele demorou para chegar até essa velocidade? Nós vimos pelo exercício que ele demorou 10 segundos, certo? Então, dividido por 10, nós vamos dividir 27,7 por 10 e achar a aceleração. Quanto vai ser a aceleração? Tudo bem aqui? Quanto vai ser a aceleração do carro? 27,7 dividido por 10, certo? Aí, com a aceleração, a gente vai substituir a aceleração na fórmula da distância em função do tempo. Isso, Gabriel. E começar a calcular as distâncias que ele percorreu. Depois nós vamos fazer o gráfico. Tá? Então, é isso mesmo, vocês estão bem. 2,7 metros por segundo, certo? 2,7 metros por segundo é a aceleração. Certo? Então, se a distância, a fórmula da distância é essa aqui, né? VI vezes T mais meio vezes A vezes T ao quadrado, certo?
E, ao mesmo tempo, nós sabemos que a velocidade de saída é 0, porque o carro saiu do repouso. A velocidade dele era 0, né? Então, esse termo que tem o VI, ele pode ser 0. Você coloca 0, aí a distância... Obrigado, Gabriel. Até a próxima. Ela vai ser essa expressão aqui, tá bom? Somente meio vezes A vezes T ao quadrado, tá? Agora, turma, no exercício que eu vou postar para vocês no Classroom, só para a gente começar ele, porque vocês vão continuar fazendo depois, tá bom? Ele pede para achar as distâncias que o carro chegou nos primeiros 10 segundos. No final do segundo 1, no final do segundo 2, do 3, certo? Então, vamos fazer dos 3 primeiros, ó. Distância no final do segundo 1, meio, tudo bem? Vezes 2,7 vezes 1 ao quadrado, porque é 1 segundo, né? Você substitui o t igual a 1. Aí vamos fazer essa continha, tá? Vai dar quanto? Aproximadamente 1,3 metros. Se vocês vão fazer essa conta no caderno, tá? Deu 1,3 metros aproximadamente. No segundo 2, no final do segundo 2, a distância que o carro vai ter percorrido, qual que é? Meio vezes 2,7 vezes 2 ao quadrado, tá? Porque é tempo elevado ao quadrado, certo? Então, vezes 2 elevado ao quadrado. Distância no final do segundo 2 vai dar aproximadamente 5,4 metros, né? Eu estou fazendo, turma, porque são 10 contas que vocês terão que fazer no caderno, e nós estamos fazendo as 3 primeiras, tá? Só mais uma, então. Distância que o carro chegou no final de 3 segundos, né? Do segundo 3. Quanto que foi? Meio vezes 2,7, certo? Vezes 3 ao quadrado. 3, porque substituiu t igual a 3, né? Em t, e elevou ao quadrado. Certo. A internet também, ela caiu um pouquinho, Maera. Mas o vídeo está sendo gravado, tá? Mas a minha internet também caiu um pouquinho. Isso aqui chegou a quanto, turma? Distância percorrida no final do segundo 3 deu mais ou menos, aproximadamente, né, 12,1 metros, tá? Então, isso é só um exemplo da distância que o carro rodou nos 3 primeiros segundos. O que vocês vão fazer no caderno? Segundo 4, achar a distância. Segundo 5, achar a distância. 6, até o 10. Aqui agora voltou, já melhorou um pouquinho. Fala se o de vocês está me ouvindo também, né? Porque aí eu fico no chat, né? Só. Então, até o segundo 10, tá? Isso a letra A. Turma, na letra B, foi o quê? O gráfico. Você vai pegar no seu caderno, colocar igual tá aqui. Vocês estão vendo que tá aparecendo, ó? Fazer uma tabela da distância que o carro chegou num determinado segundo e fazer o gráfico disso. Como faz o gráfico? A gente faz um eixo horizontal e um eixo vertical. No eixo horizontal, a gente coloca os segundos. E no eixo vertical, a distância que o carro vai ter chegado no final de um determinado segundo. Aí a gente pega e começa a juntar os pontos, tá? Ligar os pontos. Por exemplo, segundo 0, o carro ele estava no 0 metro, né?
0 km por hora, t igual a 0, ele não andou. No segundo 1, então nós temos assim, ó, t igual a 0 segundo, 0 metro. Quer dizer, o primeiro ponto do gráfico vai ser aqui, ó, onde eu estou mostrando, tá dando para vocês ver, no 0, que chama origem, né? No 0, 0, tá? No ponto 0, 0. No segundo 1, a distância ela vai ter sido 1,3 metro, aproximadamente. Então, o que nós iremos fazer? Ligar o t igual a 1, né? O ponto t igual a 1, com o ponto S, que está no eixo vertical em pé, né? Que fica em pé, 1,3 metros, no ponto S igual a 1,3 metros. Tudo bem? Depois vai no segundo 2, né? T igual a 2 segundos. Ali a gente calculou que a distância que o carro andou, ela vai ter chegado nos 5,4 metros. Tudo bem? Então, nós ligamos o t igual a 2 segundos, o ponto t igual a 2 segundos, com o ponto S igual a 5,4 metros. Tudo bem? Com o ponto S igual a 5,4. Depois nós vamos continuando. No t igual a 3 segundos, o carro chegou a 12,1 metros, né? Então, nós pegamos o ponto t igual a 3 e ligamos ele com uma régua, né? Com o ponto S igual a 12,1 metros. Você está vendo no eixo vertical? Turma, no ponto 2,5, aqui você não vai achar ele exato, mas é por aproximação, tá? Imagina que você estivesse seguindo uma escala e os números estão aumentando, né, para cima. Então, os números estão aumentando. Aí, na sua escala que você imaginou, né, você vai procurar aonde está o S igual a 12,1, ponto S igual a 12,1 metros, para ligar com o T igual a 3 segundos. Beleza? Tudo bem? E continuar fazendo a ligação dos pontos até o t igual a 10 segundos. Quando tiver os pontos colocados no gráfico, igual aqui na imagem, turma, Maiara, então, se você tivesse com a internet, você poderia ver, mas isso vai estar no vídeo, tá? Tudo bem? Não tem problema. Então, quando você tiver os pontos do gráfico, vai só ligar eles, tá bom? Liga os pontos, você vai ver que o gráfico vai dar uma parábola, certo? Porque a distância, ela depende do tempo, dos segundos que estão passando, por uma curva, não é por uma reta. Porque a distância aumenta cada vez mais, certo? A distância está aumentando mais e mais, porque a velocidade não está constante. Ela está aumentando, porque você está fazendo um movimento acelerado, tá bom? Então, procurem fazer esse exercício que eu vou enviar no Classroom. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Isso, exatamente. É essa forma curvada que é a parábola, ela vai para cima. Isso se chama parábola. Na matemática, o gráfico, a forma do gráfico de uma equação do segundo grau, que a gente utiliza em economia, em crescimento de bactérias em laboratório, né? Quando a indústria farmacêutica, quando ela está fazendo pomadas, antibióticos, ela tem que estudar a curva de crescimento da população de bactérias, né? E as bactérias, elas costumam crescer com uma parábola também. É igual uma parábola. A população delas cresce em uma parábola. Chama exponencial.
tá bem? Mas nós vamos voltar a falar de curva exponencial nas próximas aulas. Mas é essa curva sim, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, turma, no Classroom, no WhatsApp, tá bom? Obrigado por vocês terem vindo na aula, certo? E